E aí, pessoas, bom, o videozinho que eu tô gravando logo depois que acabou o Mundial, né, que a gente viu o Javier Domingues sendo campeão. E eu quero falar um pouco sobre o metagame que foi esse Mundial, quem foi bem, quem não foi bem. Temos até uma matriz de resultados aqui, do Frank Karsten, conhecido como Alisso. E eu quero falar um pouco sobre o que a gente viu, o que a gente pode esperar. Lembrando, né, que nós teremos também Foundations no Standard em breve, né, daqui dia 8, daqui 12 dias. Que pode interferir também, vai interferir também no ambiente, mas tem algumas novidades muito interessantes pra gente falar sobre. Quero falar quem foi bem, quem foi mal, o que a gente pode destacar deste Mundial. Rimou, que bonito. Lembrando que o link do evento, o link dessa matriz do Frank Karsten estarão na descrição do vídeo, tá? Inclusive também o vídeo que eu fiz falando sobre o metagame do Mundial também estará na descrição para você ver. Bom, vamos lá. Falando do metagame, né, a gente já tinha notado algumas mudanças importantes, que era que o Tokens, ele praticamente deixou de existir, né, acho que teve 2 ou 3 no Mundial, então esse meta já mudou muito. O Domain continuou aparecendo, né, fazer Beans e Overlord continua uma ótima jogada. Mas o Domain, eu já antecipo isso, né, vamos aqui pela matriz do Karsten, o Domain ele teve um win rate de 41%, tá? É um número muito ruim para um deck que tem representantes, que tinha gente jogando, tá? Não é tipo, tinha uma pessoa, 2 pessoas jogando, o deck foi mal, que nem aconteceu ali com o único Azorius Tokens que tinha, o Mono Red Prowess, o Sultai Reanimator. Quando tem pouca gente, é muito complicado levar à tona, né? Que é, por exemplo, esse Mono Red aqui. O cara fez 6-0, quer dizer que é o melhor deck do Mundial? Era uma pessoa só jogando. O deck é bom, foi uma boa leitura de metagame, mas não é esse gráfico que vai dizer isso. A gente vai falar de outras coisas sobre esse metagame. Agora, quando a gente fala do Domain, que a gente tem um número melhor, né? A gente tem 48 jogos no total, com 20 vitórias e 28 derrotas. Aí o negócio tá ficando mais complicado. O Domain foi realmente o grande destaque negativo desse evento. Tá? Eu já adianto isso. Ele foi muito, muito mal, porque o Dimir é muito bom contra ele, o Prowess não é exatamente uma match fácil, ao menos que você esteja muito focado nela. Esse Resolve Demônios, ele usa Jace de main deck, que é uma coisa que o Domain não quer ver. Então, assim, tudo tava contra o Domain. Ele até foi bem, se a gente for ver o tanto de hate que ele podia tomar. Como isso pega muito. Como ele tá 6-0, foram 8 rodadas de Standard, porque ele pegou by 2, aí ele não coloca isso na matriz. É por isso. Exato, ele tinha buys, né? A gente tá falando de um jogador só. Os buys não entram, as mirrors não entram nessa tabela também do Alisso. Mas é isso, Domain foi o grande destaque negativo, né? Eu já posso adiantar isso. Pô, Rudá, quer dizer que eu não posso jogar de Domain? Eu adorava o deck. Finalmente mataram esse deck? Não necessariamente, mas nesse Mundial ele tava mal e provavelmente vai ter que ser adaptado para pegar Dimir, que às vezes não tava no farol. Vai ter que ajustar essa match contra a Gru, que tá cada vez mais popular, o Mono Red também. E lembrando, o Domain ele é um deck que se adapta muito bem. Tem como você jogar com mais remoções leves no seu main deck, tem como você splashar mais o preto e ter remoções melhor contra o Dimir, e por aí vai, tá? Então assim, é questão de adaptação, tá? A gente não tá falando de algo absoluto, onde reinventaram o Magic, agora o Domain não existe mais, venda a sua tracha. Mas ele foi o grande destaque negativo para esse Mundial. E falando sobre os destaques positivos, eu tenho vários, né? Claro que tem o Javier Domingues, bicampeão mundial, primeira pessoa que vai ter 2 cartas, né? Principalmente porque a gente, nessa questão de jogador que vira carta, antes era só de Invitational, né, foi um período, aí esse projeto para em 2007, depois volta com o próprio Javier sendo campeão mundial, que é o campeão fervoroso. Então várias pessoas não entraram nessa brincadeira, mas aí o Javier é esse cara que consegue isso. O Márcio perde a final, pela 3ª vez ele é vice-campeão mundial, né, ele já tinha perdido pro BBD e tinha perdido pro PV, né, uma das finais mais famosas que tem, mas cara, 3 finais, chegar de mundial, tá muito de parabéns pro Márcio, sim. Mas vamos falar de decks. Vamos falar de decks que a gente tem como destaque. Primeiro eu vou falar desse Mono Red que chegou aqui do Quinto Noli, né? Que fez 6-0. Depois pegou 2 buys, tal, etc, etc. Por que esse deck funcionou tão bem? Porque ele é muito eficiente, ele tem muito alcance e principalmente porque ele está usando uma cartinha
que acho que foi uma das melhores cartas desse fim de semana, que é o Screaming Nemesis, né? 3 manas, 3/3, ímpeto, essa é a parte mais importante. E quando ele recebe dano, o dano que ele recebeu, ele dá em qualquer alvo. Se ele acertar no oponente, o oponente não ganha mais vida. Cara, falar isso com um mono red, seu oponente não vai ganhar mais vida, é muito interessante, principalmente quando você tem o alcance de Lightning Strike, de choque. Então, assim, esse mono red é um deck muito bom. Inclusive, quando eu tô falando com vocês, a gente teve também um qualifier no Magic Online Standard, né, um torneio grande, e esse deck dominou esse top 8. Então, por exemplo, a quem vai jogar ligas do Magic Online, a galera vai apontar para esse mono red. É um deck muito rápido, é um deck barato, é um deck muito bom, tá? O barato é sem eu saber o preço do Screen Nemesis nesse momento. Eu vou checar para não dar uma fake news para você, tá ok? Vamos abrir aqui a Liga Magic. Falei, é viciante fazer isso, cara. Não façam, essas coisas. Tá? Screaming Nemesis, vamos ver exatamente quanto que tá o preço do Screaming Nemesis neste momento na Liga Magic. O menor da liga é R$50. Não tá tão barato assim, não. Mas o deck em si é barato. Vamos tentar ir um pouco mais de boa. Mas é um deck muito eficiente na mana. Tá? O Gru era o deck mais jogado do evento. E eu lembro que eu brinquei na transmissão, né? O pessoal na gringa brincou também, que era assim: ou os caras de Gru estão muito certos, ou todo mundo tá certo e eles estão errados. Porque os caras continuaram com o Gru, mesmo o deck sendo muito focado. No final, teve um Gru no top 8, mas teve um em nono, que foi o Lucas Ducal. Teve um em 11º, que é o Guilherme Lolli. Teve um 14º, que é o Depra, usando o Leyline, inclusive. Foi uma discussão que teve muito. No geral, não sou um fã de usar Leyline. Temos também em 19º, temos em 24º, né, o Derek Davis, o Brian Boss. Então, assim, o deck foi bem sim, tá? Se a gente for ver os números do Karsten, o Gru teve 55,4% de taxa de vitória, que é uma boa taxa, quando a gente pensa que esse deck era um deck que todo mundo sabia que ia estar no evento, todo mundo treinou contra ele. Então, sim, Gru é uma das grandes realidades desse Standard, tá? Para você que vai jogar os classificatórios, já quer começar a se preparar, é uma realidade. Exato. Ninguém tá muito errado, ninguém tá muito certo. O ambiente tá acontecendo enquanto isso. O deck que venceu, né, do Javier Domingues. Vamos abrir ele aqui, que é o Dimir Demônios. Essa lista é uma lista do Handshake. Mais uma vez, o Handshake trabalha muito bem a lista deles, né? Eles são muito bons. É a grande força deles, né? Teve uma entrevista super legal da Wizards, falando com membros de vários times, sobre qual que é a força que eles veem no próprio time e nos outros times. E quando falaram sobre o Handshake, era isso. Eles são muito bons em achar um bom deck e deixar muito bom. E foi o que eles fizeram, né? O Dimir Midrange estava no radar de outros times, né, foi um deck que foi muito bem. Tá aqui, ó, 56% de vitória. O Dimir Demônios, inclusive, que o Javier usou, ficou com 43%, o número não foi bom. Mas eles resolveram colocar um combo dentro do deck. Essa foi a grande força dessa lista, né? Então ele consegue ganhar algumas partidas que, por exemplo, seu oponente está comprando mais, etc. Que é quando você faz o Doomsday Excruciator, né? Então, que ele é 6 mana, 6/6 voar. Quando ele entra, ficam só 6 cartas no deck de todo mundo, exila o resto. No início da sua manutenção, você compra uma carta. Ele, Jace, você vai matar seu oponente. Às vezes você pode usar também o terreno tubarão, né? O Restless Reef, e o oponente tombar 4. E aí já fica bem mais fácil de derrubar. Então, assim, eles colocaram esse combo com o Jace. Isso é muito bom contra decks lentos. Contra tokens. Contra outros mid-ranges vai ser um combo muito bom também, se o cara não interagir muito, se não tiver counter. Então, é uma janela de jogo que eles têm também. Fora isso, faz o set de UB Demônios, que tem no UB mid-range também. Deixa eu até separar uma lista aqui pra gente. O Rafan, a lista é um pouco diferente. Eu queria a do Kai Bud, essa aqui. Tá? Que daqui é um deck mais proativo, tal. É aquele UB que já tinha no T2. Daí tá usando Slasher. Tem lista que usa demônio, tem lista que não usa. Mais com demônio, essa daqui do Rafan. Aqui, ó, mas aí tem Dross, tem Anex e tal. Essa daqui consegue jogar mais tempo. Foi uma outra variação do B que apareceu bastante também, especialmente usando Curiosity, né? Enduring Curiosity, essa carta muito boa. Toda vez que você
4 manas, 4/3 flash. Toda vez que uma criatura só causa dano, você compra uma carta. Então, múltiplas criaturas causando dano, últimos draws. Se ele morre, ele vira um encantamento. E aí, se ele for um encantamento, daí, se ele morrer, ele vai embora de vez. Então, assim... O Dimir foi muito bem na mão do Javier, mas não é necessariamente o melhor deck disparado. A gente vai ter que ver como é que o ambiente foi. Ele pegou matches mais lentas, onde esse deck foi bem, e talvez esse seja uma resposta sobre qual versão é melhor. Essa versão é muito boa fazendo atrito. Inclusive, o Seth Manfield, por exemplo, ele ganhou do Kai Buddy, que tava de Dimir mid-range, normal, com o Golgari dele, depois ele perde pro Javier Domingues numa virada maravilhosa. Eu recomendo muito ver esse jogo. É 3-2 pro Javier, saindo perdendo de 2-0. Mas parece que ele é muito bom em jogos longos. Talvez para jogos mais curtos, para um ambiente, por exemplo, cheio de mono-red, que nem tá aparecendo nesse primeiro dia, né? Esse domingo, já que a galera tá jogando bastante com as listas do Mundial. Talvez seja melhor mudar, mas... Tem um deck ali, esse rolê do Anex com os demônios é muito forte, tá? No Pioneer já estão usando isso. Tudo bem que no Pioneer a gente tem muita Vault, que é maravilhoso com isso. Você vira 4 maninhas basicamente ali, ó. Abraço, não tá perdendo vida. Mas o demônio... E o Dross, por sinal, ele é um dos destaques como carta, né? O Anex também, mas o Dross também. Porque o Dross... A gente, de novo, uma coisa que a gente aprendeu muito no Pioneer é que esses decks de Camundongo que batem um monte, que usam tiro fino, o Dross bloqueia bem. Ele abre o bração dele e fala, vem, bati um monte, beleza, morri, mas você teve que gastar muito recurso, ele é muito grande. E aí se morrer alguma coisa ele quebra muito a conta, especialmente com o Anex. Então é um dos destaques também como carta que a gente pode falar desse evento, o Arquidemônio de Dross. Marcos Carvalho jogou de Golgari mid-range, esse deck foi razoável também no torneio. Detalhe, esse Orzhov Demônios é de 2 jogadores, se eu não estou enganado. Esse 6/5 aqui. É basicamente a base de demônios e você coloca branco para ter remoções melhores. Ele é até melhor, acho que contra a Gru. Se a gente parar para pensar. Golgari fez um 48%, que para quem está acostumado com mid-range, é muito normal esse tipo de número, né? Sempre perto dos 50%, né? O mid-range nunca destoa muito. Também tá usando então a Nex, tá usando o Demônio de Dross, tá usando a Glissa, que tá uma carta muito boa, Freeback tá uma carta muito boa. São 2 cartas muito boas contra Gru Agro. Isso ajudou muito, né? Inclusive o Márcio ganha de Mono Red no top 4 dele, né? Pra chegar até a final. Tem um bom kit de remoções, mas assim, preto e verde são bons pra ganhar de decks agros também, tá? Então... fica também como uma boa opção. Falando também de destaques positivos, né? O deck que teve melhores números, excluindo o Mono Red, que tinha um jogador só, foi o Azorius Oculus, né? Com 58%, uma porcentagem realmente muito boa. Ele foi mal contra Golgari mid-range, mas foi um grande destaque em termos de números. Eu acho que é um deck que a galera tem que jogar mais pós-mundial, um deck muito bom contra decks lentos e que tem o seu jogo também contra decks rápidos. Apesar de ser um pouco mais difícil, né? Ele é um deck tempo bem tradicional, um deck que já existia, mas que ele teve um spike muito grande com Aborrente Oculus, 3 mana 5/5. Para um custo adicional para fazer, eles têm que exilar 6 cartas do seu cemitério, ele tem voar, e no início da manutenção do oponente, você vai fazer o Dread, né? Você vai olhar 2, Manifest Dread, você vai olhar 2 cartas, uma vai pro cemitério e a outra vira um 2/2. Esse deck, ele é muito bom se o meta tá matando coisas, porque ele volta muita coisa da mão e ele consegue ser muito rápido. Tá? Ele consegue dominar a board com muita facilidade. Apesar de ele não ter feito top 8, é um ótimo deck. Tá? Eu recomendo muito para quem vai jogar Season Standard. Tá? Essa ideia de você poder fazer o Haunted Djinn ou o Oculus só por uma mana, né, com a mão amiga. Né? Então você vai tombando as coisas, vai lotando o cemitério, aí reanima por uma mana, depois tem counter para proteger. Então essa lista, por exemplo, tem negate, pode dar bounce, tem o get lost e tal. Esse jogo é muito bom. O gênio mata o jogo muito rápido. O Oculus, você precisa de uns 2 turnos para daí ele tomar remoção e não se importa mais. Esse jogo é muito bom. Inclusive, toda vez que você vê Rest in Peace de cemitério ou Ghost Vacuum, a gente tá falando desse deck, tá? Esse deck é o deck que puxa hate de cemitério no formato. E você vai ter que usar, porque esse deck sem ser hateado é complicado, tá?
Senão ele consegue jogar rápido, ele lota o cemitério muito rápido, você tem que hatear esse cemitério. Pelo menos com o Ghost Vacuum, por mais que ele seja lento, pelo menos o cara não vai reanimar, vai ter que fazer no braço. Agora, não vou fazer nada, se prepara porque o jogo vai ser difícil, tá? Decks Agros tem vantagem contra esse deck, né? Não são necessariamente a match mais fácil. A gente pode ver até aqui pela matriz dos resultados. Então, contra Gru Prowess foi 50%, pra mim é um número bom, até. Mas, ó, ele foi no limite ali. Os jogos são muito no limite também, tem esse ponto, tá? Mas ele foi ali no limite contra o Dimir mid-range. Ele ganhou de Ramp. Ramp é uma match muito fácil. Foi 3-1 aqui, mas poderia ter sido 4-0. Se pegasse mais 5-0, 6-0 e tal. Timur Prowess, já vou falar um pouco mais desse deck, mas ele foi bem também. Perdeu pro Golgari mid-range, que é normal. Mid-range contra tempo é uma match bem truncada. Ficou no limite ali contra o Dimir Demons. E foi muito bem contra o Convoke. Muito por conta do side, tá? Desse deck. E tem, normalmente tem alguma cola, né? Tem Split Up, tem versão que usa Lockdown, tudo isso ajuda muito. Eu pensei que ia aparecer mais Domain e BG Vraska. Domain apareceu um pouco até, e foi varrido, o meta tava muito ruim pra ele. BG Vraska não existe mais, porque esse deck era horrível, porque Vraska era horrível, a moda entre os jovens é Anex e Dross, tá? E falando... Acho que do deck dos jovens, né? Os brasileiros aqui tinham vários de Jeskai e Convoke. O Vili fez top 16 de Convoke. O deck eu acho que é um dos destaques pra gente falar e que é um projeto pro futuro, tá? É o Temur Prowess. O Prowess não teve exatamente números impressionantes, 48% de win rate, mas ele tava na mão do Sanctum of All, que é a galera conhecida por inovar, né? Eles jogaram de Slogurk no outro Pro Tour T2 e tal. É uma galera que gosta de fazer decks diferentes. E era a grande lista revolucionária que aparecia aqui. Ela não é uma ideia super nova, mas como eles montaram, ficou interessante. Qual que é a ideia desse deck? Você tem... você vai acelerar o jogo colocando, né, os seus bichos aqui. E quando você tiver o Enduring Vitality, né, que as suas criaturas têm vira, adiciona uma mana de qualquer cor. E o Valley Flood Color, ele tem flash. As mágicas que não são de criaturas têm flash. E toda vez que você fizer uma mágica não de criatura, seus pássaros, sapos, lontras e ratos ganham mais um e desvira. Então o que você vai fazer? Seus bichos vão virar para adicionar mana, você vai fazer uma mágica que não seja de criatura, eles vão desvirar e ganhar mais um. Aí você vira e adiciona mana. Aí você faz de novo. Aí você vira e adiciona mana. E você faz isso durante o combate, porque as mágicas que não são de criaturas têm flash. Então você bate, tá passando um bicho, vai passar muito dano. Tá? Por que o deck não foi tão bem? Tá, e tem N interações legais aqui e tal. Tem, por exemplo, com Song of Totems também, né? Que daí você faz um monte de bicho, todos eles vão ter o trigger, daí você vira mana com todos eles têm ímpeto por causa da Song, desvira e tal, blá blá blá. Por que esse deck não foi tão bem? Segundo a galera que jogou, o deck é muito difícil de jogar bem. Então talvez ele precise de mais tempo. A ideia é muito boa e não me parece o tipo de ideia que vai ficar ruim. Então assim, você que quer, eu gostei muito de jogar com N decks cabeçudos, decks muito difíceis, é uma opção, tá? Tem jogadas legais esse deck, tipo, This Town Ain't Big Enough, né, que é 5 manas, e você volta 2 permanentes pra mão, sendo que 2 permanentes vão ser o terreno, né? Se você voltar uma sua, custa menos. Então, por exemplo, você faz Talent, aí você dá isso daqui, volta o Talent pra mão, faz Talent de novo, e aí ele triga um monte de Prowess. O Beans fica muito bem, né, com essa carta, então você tem essa carta, você tem Beans, aí você faz Distown, dá alvo no Beans e uma coisa do oponente, aí volta o Beans, aí você compra do Trigger, aí você volta o Beans, faz Beans de novo, compra outra carta. Então são várias sinergias desse sentido. E é um deck muito difícil, mas é um deck muito legal e que muita gente não entende direito. Então tem essa vantagem. Eu gosto de deixar esse... Ele não foi necessariamente um destaque positivo, mas ele é um deck que a gente tem que comentar que ele aconteceu. Tá, seguindo em frente. O que a gente pode falar sobre o Standard pós isso, né? O quanto que esse Mundial vai ter impacto, e normalmente o Mundial tem muito impacto. A gente sabe que Gru continua muito bom. Mono-Red é a nova carne no menu. Demônios. Eu acho o deck bom,
no core dele, mas eu acho que ele vai ter que se adaptar, pegar mais matches rápidas. Talvez ele fique tipo um mono black mid-range com splash e com mais remoções pra ganhar de mono red, de gru, porque é um ambiente mais rápido. Se o ambiente ficar mais lento, ele volta a jogar com combo. Inclusive ele pode jogar com combo de side, mas provavelmente acho que só Jace de side mesmo. Golgari mid-range mostrou que é um ótimo deck. Dimir voltou com força, tá? O deck tava complicado, não era sempre que ele tava fazendo resultado, voltou a ser um baita deck. Tokens e afins talvez voltem, porque daí eles podem voltar a fazer tipo mono white control, porque daí eles ganham desses agros com uma certa facilidade. É um deck que vai curvar remoção na 1, remoção na 2, lockdown ou split up, Beza, Sunfall. Então o deck consegue punir isso. Mas assim, o formato vai se mexendo e, que nem eu falei, daqui 12 dias temos Foundations, que pode mudar muita coisa. Sylas se mostrou melhor do que eu achava que era. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não achava a carta tão boa até eu jogar com ela no Pioneer, e isso foi semana passada. Comecei a jogar com ela, alguns amigos falaram que ela era muito boa, falaram, joga. Joguei, me apaixonei pela carta. Falei, não, isso aqui no T2 deve ser o bicho. E é maravilhoso. Então, a gente... é legal, tipo, particularmente eu gosto quando isso acontece. Tipo, você vê a carta, você não acha legal, você joga, você descobre que ela é muito boa. Acho que esse é um Magic muito bom. Eu vou ter mais coisas pra falar de Standard, mas vai ser num vídeo sobre o Universo Beyond e sobre spoilers. São outros vídeos que vão saindo, fechou? Então é isso. Obrigado você que assistiu até agora e até o próximo vídeo.